Ô Brasil, é bom estar em casa. É muito bom estar em casa. Glória a Deus. De volta para a rocha, né, gente? Vamos para os fundamentos. Que alegria a gente ter o privilégio de se reunir nessa casa, tantos de nós, para nos assentarmos aos pés do Senhor, para que Ele ministre ao nosso coração, para que Ele fale conosco e mude a nossa maneira de pensar e o nosso coração de um jeito que só Ele pode fazer. O Douglas me encarregou, depois, eu já soube quem pregou aqui essa manhã. Isso Douglas, você me coloca em encrenca, Douglas. Que alegria a gente saber que o Senhor é quem fala e Ele não... Nós todos somos vasos de barro, né? E Ele quer transbordar da sua palavra em cada coração. Então se aquiete, eu sei que nós estamos pós-almoço e às vezes a gente fica andando, algumas pessoas ainda estão chegando, mas o quanto antes se acomode aí aos pés do Mestre, para que a gente possa refletir no tema que me foi confiado para essa tarde, que é santidade. Santidade. Santo é aquele que é, numa tradução objetiva do original da palavra, separado. Santidade é a qualidade ou estado do que é santo. E quando a gente olha no dicionário da língua portuguesa, a gente encontra uns adjetivos interessantes. Santo está ligado a santidade está ligada à pureza e virtude. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a palavra pureza. Pureza é a qualidade do que não tem misturas. Genuinidade, limpidez, nitidez. Eu achei tão interessante esses adjetivos. Nitidez, limpidez, genuinidade, não ter misturas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 11. Lucas 11. E do verso 37... A partir do verso 37 ao verso 44. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. E é tão interessante esse último verso, porque Jesus está dizendo claramente que não podia ter um contato dos mortos com os vivos. O lugar do enterro, o lugar do sepultamento, era um lugar considerado por um judeu impuro. E ele está falando, vocês são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Ou seja, as pessoas se aproximam de vocês, mas vocês estão cheios de toda impureza. Mas por que vocês não são vistos? Porque tem uma aparência de pureza. O fato, gente, é que a gente gosta muito das reformas que a gente mesmo consegue promover. A gente vem para Jesus e a gente entende que
a gente tem que viver em santidade. Essa palavra ela é amplamente falada no nosso meio, né? A gente se lembra imediatamente da convocação, sede santos porque eu sou santo, e a gente fala sobre isso, mas imediatamente o que a gente quer fazer é uma reforma externa, porque essa reforma a gente controla. Eu me lembro quando eu tive ali aos 11 anos de idade, os meus primeiros contatos com a igreja evangélica. Meus pais se converteram, então me levaram para a igreja e eu tinha 11 anos de idade na época. E eu me lembro, eu sempre gostei de música, sempre estive envolvida com a música, e eu me lembro que eu estava na igreja e eu comecei a cantar uma música. Eu tinha uns 12, 13 anos. Eu comecei a cantar no meio da galera, dos adolescentes da igreja. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Uma música popular brasileira da Amelinha. Aí o meu colega que estava do meu lado, sangue de Jesus tem poder. E eu falei, o que foi? Por que você está me olhando assim? Ele falou assim, música do mundo. Mas a música fala de Deus. Mas é música do mundo. Não pode? Não pode. Por quê? Porque é música do mundo. Tá bom. Aí nunca mais cantei música do mundo. Aí, alguns anos mais tarde, eu já estava ali com os meus 18 para 19 anos, alguém cantou uma música do mundo perto de mim. Eu olhei para a pessoa assim, sangue de Jesus tem poder. E a pessoa falou, o que foi? Gente, o mesmo comportamento, o mesmo padrão. E a pessoa falou assim, mas por que não pode? A mesma pergunta que eu fiz. E eu falei, porque é música do mundo. E a pessoa falou assim, e aí? E aí eu fiquei, não sei, né? Não tem fundamento. A gente vai repetindo procedimentos como um padrão. E a gente vai inventando os nossos próprios padrões. E aí a gente passa isso para frente como se isso fosse santidade. E a gente reforma o exterior porque isso é confortável. Você está no comando. E outra, o mais perigoso de tudo, a gente se sente superior. Então eu me lembro que nessa mesma fase da minha vida, né, embora a minha igreja não fosse uma igreja de usos e costumes, eu me sentia mais pura quando eu estava de saia. Porque tinha um pastor na nossa igreja, que era o pai do nosso pastor sênior, que era um pastor assim, bem rígido. Ele não proibia saia, mas ele, quando as meninas estavam de saia, ele falava assim, as meninas estão se trajando como santas mulheres de Deus. Então o que acontecia? Quando o filho dele saía de férias com a família, ele assumia a igreja. Toda a mulherada ia de saia. Era por causa de Deus? De uma obra do Espírito? Não. Era porque queria se sentir mais pura, mais santa mulher de Deus. Aí se aparecia uma santa mulher de Deus usando calça, a gente fuzilava ela. E não era uma igreja de usos e costumes. Por aí vocês vão vendo a facilidade que a gente tem em incorrer nos mesmos erros dos fariseus, a hipocrisia. Dentro do nosso coração a gente está cheio de vaidade, arrogância, soberba espiritual. Mas a gente tem um aspecto externo, né? Olha, fulano é santo, olha a roupa dela, olha as mãos dela, olha, ela está adorando, ela está de joelhos, ela está chorando, ela é santa. Gente, é evidente que se Deus está fazendo alguma coisa dentro de você, vai transbordar, é inevitável, vai transbordar. Mas quando é uma obra do Espírito, ela não transforma só por fora. Ela vem de dentro para fora, ela floresce e ela se sustenta, porque o Senhor é que está forjando Cristo, o Espírito é que está forjando Cristo em nós. É algo mais profundo. Mas para a gente experimentar esse nível de transformação, a gente tem que se expor ao Senhor. Nossa, depois que eu vim para Jesus, a minha vida ficou ruim, viu? Complicou demais. Está dando tudo errado. Não está dando tudo errado não, só acenderam a luz. E agora você está enxergando o que você não via antes. É muito simples. Antes você estava toda imunda, mas não conseguia ver. Aí alguém acende a luz e diz, meu Deus, como é que ninguém me disse isso? E aí você vai para onde? Para onde você vai ser limpo. Para o Senhor.
Só que a gente se apega, a gente descarta rapidamente essa fonte. Jesus falou com os discípulos, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, com essa doutrina, com esse jeito de viver dos fariseus, porque isso estraga toda a massa. Vocês estão confiando nos atos externos, nos atos de justiça externos. Mas eu quero dizer para vocês, primeiro tem que mudar dentro, para transbordar para fora, para ser realmente consistente. Mas como a gente se envaidece, como a gente gosta de se sentir mais limpinho do que o outro. É ótimo quando a gente vê uma pessoa toda perebenta e a gente fala assim, mas eu não estou assim. Se bobear, está pior. E é isso que Jesus está falando nesse texto. Vocês estão preocupados com eu lavar as mãos ou não lavar as mãos? Enquanto vocês estão imundos. Vocês estão preocupados mesmo? Vocês são como túmulos. E a gente vê Jesus falando isso, e é um confronto tão grande. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles se sentiram ofendidos. E quando você fala isso com alguém, escuta, você está igual um sepulcro caiado, escuta, você está igual uma atitude farisaica, as pessoas se queimam. E a gente vive nos extremos, ou a gente assume uma atitude onde a gente confia na nossa própria santidade construída pelo nosso comportamento, pela nossa gentileza, pelo nosso ser polido. A gente pensa que a obra do Espírito é isso. Não, gente, isso não é a obra do Espírito. A obra do Espírito é aquilo que vem para fora quando alguém te fecha no trânsito. A obra do Espírito é aquilo que vem para fora quando essa mulher te dá uma palavra atravessada, quando o seu marido fala, não vai! Aí o que está dentro transborda. Na hora do fervor é o que o seu caráter é revelado. Na hora que você vai para a rede social e é xingado. Na hora que você entra numa briga que não tinha que entrar. Meu Deus do céu, que dias que a gente está vivendo, hein? Estão sendo ótimos, está revelando o nosso coração. Deus tenha compaixão de nós. Vinde. Essa música foi tão apropriada que a Laura cantou. Vinde, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Nós estamos confiando na nossa justiça, nós estamos confiando na nossa opinião, nós estamos confiando na nossa aparência externa, nós estamos nos vendo como superiores e mais limpinhos. E o fato de sermos cristãos não nos torna superiores a ninguém. Somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. E eu me lembro uma frase que eu ouvi do Paulo Borges há muito tempo atrás, que ele falou assim, santidade, você pensa que é apenas você se separar, mas santidade é você poupar o mundo das suas ruindades. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso de poupar o mundo das minhas ruindades, Jesus, e elas são muitas. Mas quando a gente se expõe, quando a gente chega perto, e aí imediatamente eu me lembro do texto que está em Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tem alguém aqui cansado e sobrecarregado? Vamos fazer uma pesquisa. Tem alguém aqui que está se sentindo ou cansado ou sobrecarregado? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha que interessante. 80% dessa audiência. Cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Quem dará descanso? Eu. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mansidão e humildade, a beleza da santidade. Gente, nós não somos humildes. Nós não somos humildes. É só alguém pensar diferente de você, e o fato de você querer retrucar, dependendo da intensidade da raiva que você sente interna, mesmo que você esteja controlando ela igual um boi bravo, é o seu orgulho gritando. E orgulho é pecado. Deus resiste ao soberbo.
A gente cuida tanto da aparência, do comprimento da saia. A gente cuida tanto de não beber, não fumar, não colocar dentro do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, substâncias destrutivas do corpo. Mas come como se não houvesse amanhã. Hipocrisia, né? A gente fala que não bebe, não fuma. Tem um buffet lá em Belo Horizonte que proibiu fazer festa para crente, porque dá prejuízo. Você já imaginou o que é isso? Dá prejuízo porque os crentes não bebem, mas comem como se não houvesse amanhã. E a gente fala, não, eu não bebo, não fumo. Mas por que você não bebe, não fuma? Eu não bebo, não fumo para não destruir o templo onde habita Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. É o conceito certo, funcionando só na hora que te apraz, né? Na hora de comer, na hora de afastar o açúcar. Jesus, a gente tem crise de abstinência de cafeína. É tão interessante, mas a gente se acha superior a um cara que está consumindo, um cara que não consegue parar de fumar na igreja. Fulano, ficou sabendo de fulano? Não deixou de fumar, já batizou e até hoje não parou de fumar. Gente, cuida da sua vida. Aqui, cuidar dos seus pecados já vai dar muito trabalho. A gente está tão ocupado da vida alheia, ao pecado do outro, o pecado do outro, ao pecado do outro, a saia da irmã, com quem que ela está? Está saindo nessa hora? Sangue de Jesus tem poder, cuida da sua vida. Gente, eu tenho tanto trabalho com os meus pecados que me ocupa o tempo inteiro. Eu preciso de me expor à presença de Deus, eu preciso de ir nele todo dia tomar banho. O meu pastor me ensinou uma coisa, santo não é aquele que nunca peca, santo é aquele que toma banho todo dia. Se a gente parar de tomar banho no sangue de Jesus, a gente fede, igual se a gente parar de tomar banho com água e sabão todo dia. No espiritual não é diferente, a gente tem que se expor. Mas por que a gente acha que é diferente? Porque você coloca talco no cabelo para absorver o óleo. Você troca a roupa, né? Renova o desodorante, mas não rolou banho. Você faz uma obra de engano na sua vida, entendeu? E pensa, todo mundo que olha pensa, está limpinho nada. Chega mais perto para você ver. Não escova dente, chupa chiclete. Não é assim? O bafão está aí, não escova dente. Mas então a gente camufla. A gente é especialista na arte de camuflar. O problema é que se a gente continuar camuflando, fazendo isso na vida espiritual, gente, nós seremos baleados, nós ficaremos pelo caminho. Por isso que tem um tanto de gente fora da igreja. Porque olhou a vida externa de todo mundo e aí escandaliza com qualquer coisa, enquanto não está dando conta de vencer os próprios pecados. Se Jesus está fazendo a obra em nós, Ele está com as mãos em nós, como é descrito no Antigo Testamento, entregue se nós estivermos nas mãos do oleiro, as digitais dele vão ficando em nós. Mas para isso a gente tem que se expor a palavra, expor a oração, se expor às disciplinas espirituais, passar tempo na presença de Deus, ter consciência dos nossos limites e falar, Senhor, eu não estou dando conta, estou a fim de dar uma voadora na fulana, põe as duas mãos em mim, Jesus, faz uma obra de transformação aqui, porque eu ainda estou com essa perebenta, fedorenta, velha Helena aqui arrastando atrás de mim, não quero mais essa mulher atrás de mim não. Mas não, a gente começa a confiar e a gente começa a substituir, e manter a aparência dá trabalho. Manter a aparência é o caminho mais curto, mais objetivo, mas para você sustentar uma aparência, cansa. Por isso que Jesus tão apropriadamente, Ele disse, vinde a mim, chega perto, você que está cansado e sobrecarregado. Nós estamos, gente, porque a gente gasta mais tempo na frente do Instagram do que diante do Senhor, da sua palavra que nos purifica. Quando nós estamos entregues nas mãos do oleiro, Ele vai confrontando aqui, a gente vai vivendo situações difíceis, e Ele vai revelando o nosso coração peludo. E a gente assusta às vezes com as nossas reações, porque as ações a gente planeja. Vou lá, vou dar uma cesta básica. Vou lá no Jesuscope, vou tirar um tempo para buscar o Senhor. Você está indo para a praia surfar? Eu vou para o Jesuscope.
Conference. Só aí você já se sentiu superior, só aí você já perdeu. A nossa busca, a nossa sede de Deus, não pode fazer a gente se sentir superior a ninguém. À medida que a gente chega perto de Jesus, uma evidência é que Ele vai nos quebrando. E a gente vai vendo a feiura do nosso coração. E não é opressor. Essa que é a diferença da acusação do diabo e de estar na roda do oleiro. Ele não nos poupa, Ele nos aperta, Ele nos quebra. Mas é libertador. E aí você pode dizer, Senhor, eu não dou conta não, Senhor. Eu não dou conta não. O Senhor estava falando sério lá em João capítulo 15, né, Senhor? Sem mim nada podeis fazer. Não posso mesmo. Porque eu consigo um sucesso aí de uns 2, 3 meses, e olha eu aqui fracassando de novo com a minha língua, com a minha ira. Olha eu aqui fracassando de novo. Errando o alvo. Olha aqui eu fracassando de novo, Jesus, com a minha vaidade. Olha eu aqui, Senhor, de novo. Me dá banho, Jesus. Me purifica, Senhor. Eu quero que as minhas vestes estejam limpas diante do Senhor. E quando a gente é cheio, vai sendo preenchido com essa humildade e essa mansidão, você entende que nós somos todos feitos do mesmo material. Por isso você não se sente superior a ninguém. O outro está lutando lá com a pornografia, e eu estou aqui lutando com a minha língua grande. O outro está lá lutando para deixar uma sexualidade totalmente deturpada. E eu estou aqui lutando para ser submissa ao meu marido. Eu estou aqui lutando para caminhar a segunda milha com aquela pessoa que já me puxou o tapete. É nas pequenas coisas. As grandes é fácil da gente evitar. Se vê um buraco grande, é facinho de você evitar. Mas de vez em quando o meu salto enfia num buraquinho no púlpito. Tem uma plataforma desse tamanho, um único buraquinho, e o meu salto vai achar aquele buraquinho. E na vida é assim. E Jesus está fazendo um convite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Chega perto, mas não fica só perto, não. Aprende. Chega perto, anda tão perto, cola tanto em mim, que a minha vida vai passar a ser a sua vida. E a minha morte, a sua morte. A gente tem que aprender a morrer com Jesus. Santificação é isso. Quando nós alegremente aprendemos, por aproximação do Senhor, a morrer com Ele. Nosso orgulho tem que morrer. A nossa vaidade, sabe, o nosso desejo de contar vantagem, o nosso desejo de ser promovido, o nosso desejo de ser grande diante dos homens. O Senhor tem que aniquilar isso em nós. E, gente, essa é uma guerra diária, essa é uma renúncia diária. O banho que eu tomei ontem não vale para hoje. É uma batalha diária. Eu quero ser manso, então todo dia eu tenho que pedir: Espírito Santo de Deus, me ensina da sua mansidão. Eu quero ser humilde, me ensina da sua humildade, Jesus. Eu quero aprender do Senhor. E aí Ele vai nos forjando pelas situações da vida, pelo dia a dia. Sabe por quê, gente? A santidade a gente imagina uma coisa assim etérea. Eu deslizando no corredor, ninguém me toca. Eu chego, as pessoas caem. Gente, vamos cair na real. Todas as vezes que você vê Jesus manifestando sinais, maravilhas, prodígios, ensino consistente para a nossa fé, Ele está vivendo a vida comum. Ele está sendo homem, Ele está sendo gente, Ele está à roda da mesa. Ser santo na igreja é fácil. Na igreja todo mundo veste a capa, o verniz e fala: paz do Senhor, irmão. Sangue de Jesus tem poder. A gente é fluente no crentez. E a gente começa a ter as nossas próprias regras de acordo com a nossa comunidade de fé. Então, se eu estou lá na Jesus Cop, eu vou
absorver o que aquela comunidade aceita, o que é bem visto na comunidade, e eu me adequo. O Senhor está nos chamando para um nível mais elevado do que a adequação aparente. O Senhor está nos convocando para um nível de entrega, de rendição, de dependência, de sermos confrontados no nosso orgulho, na nossa autossuficiência, porque foi aí que tudo começou, no orgulho e na autossuficiência, o desejo de independência de Deus. Eu mesmo me reformo, eu mesmo me santifico, eu sou moralmente correto. Não basta ser moralmente correto. E Jesus está falando aqui, Ele não está falando que você tem que deixar de dar, Ele não está falando para os fariseus deixar de dar o dízimo da hortelã, do endro. Ele não está falando isso. Ele está falando assim, vocês podiam fazer o certo sem deixar de fazer a outra coisa. As coisas estão interligadas. Se eu estou cheia de Deus, eu vou transbordar Deus. Agora, se eu só transbordo de mim mesmo, da minha própria ética, isso não é santidade. Não se auto-engane. Ética não é santidade. Porque a ética você precisa de um conjunto de normas e adequação a essas normas para você ser bem visto diante da sociedade na qual você está inserido, na comunidade de fé que você está inserido. A santidade é muito mais do que isso. A santidade confronta o seu caráter. A santidade melhora você num nível de que você não é capaz de fazer essa transformação. A santidade forja o caráter de Cristo em você, até você produzir fruto. O fruto do Espírito é alegria, amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. E a gente está florescendo frutos de plástico. Eu fui na casa da minha amiga, lá nos Estados Unidos, lá eles são especialistas em frutos de plástico. São idênticos aos verdadeiros. Idênticos. Eu estava na casa da minha amiga, quem me acompanha aí pelo YouTube já sabe que eu já contei essa história, porque foi algo muito forte para mim. Aquelas mexeriquinhas pequenininhas que tem aqui no Brasil, que a casquinha brilha. Deliciosa, cheia de caldo. Eu vi a mexerica na fruteira, fui feroz. Peguei a mexerica, minha boca já estava salivando já. Tinha muito tempo que eu não comia aquela mexerica. Taquei a mão na mexerica, quando eu peguei a mexerica, era de plástico. Como é que eu soube? Não tem peso. Não tem peso. É oco. É vazio. E aí eu falei assim, não, Micheline, virei para minha amiga e falei assim, pelo amor de Deus, que obra de engano que é essa? Eu doido para numa mexerica, vim com a boca até salivando, ela, não se preocupe, Helena, tem uma aqui, abriu a geladeira e pegou na gaveta, igualzinho. Mas aquela era real, ela colocou na minha mão, e eu ainda com a de plástico na mão, eu vi que a outra tinha outro peso. E mais, quando eu descasquei, o cheiro impregnou o lugar. Impregnou as minhas mãos. E eu parti os gomos. E estourou vida, sabor na minha boca. Desceu para o meu estômago. Alimento. Consistência. Esse é o fruto do Espírito. Não é para você se gabar, é para nutrir o outro. Com alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Todos os gomos desse fruto do Espírito transborda na vida do outro. E deixa um perfume impregnado. E mata a sede e a fome numa só refeição. Como é que a gente está vivendo a vida, gente? O fruto de plástico o homem faz. Um artífice, uma máquina, eu não sei como é feito. Eles devem usar um padrão, uma matriz original e fazer a cópia idêntica. Mas só tem aparência. E era isso que Jesus rejeitava nos fariseus. Era isso que ele abominava. A única vez que você vê Jesus sendo mais duro, mais intolerante, se a gente pode chamar assim, é com hipocrisia. Jesus não tolera o que parece, mas não é. Jesus não tolera. Eu acho que por tanto temer isso, é que eu sempre me expus tanto.
Eu sempre rasguei o meu coração no púlpito, porque eu não sei porque que Deus me colocou aqui, porque Ele tem senso de humor, com certeza. Porque eu sou uma mulher tão cheia de limites, e que tem que escolher todos os dias ir na presença do Senhor para dizer: me lava, me purifica, e me põe com um pouquinho mais da sua porção em mim, um pouquinho mais da sua doçura em mim. Quando eu olho para trás, eu fico tão feliz. Eu digo: uau, não sou mais aquela mulher estacionada. Isso é música do mundo. Quando eu olho para frente, eu falo: uau, muita coisa ainda para caminhar. Muita coisa ainda. Mas quando eu olho para trás, eu penso: não há esperança. Então vamos lá. De fé em fé, de glória em glória, caminhando com Ele todo dia, todo dia, todo dia, caminhando com Ele, me expondo à presença dEle, querendo entender a sua vontade para a minha vida e andar em obediência. Esse é o passo que a gente dá, e o resto é Ele que faz. Como Ele mesmo disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, a minha vida, a minha seiva é que vai produzir fruto em você. Desiste de produzir frutos de plástico. Isso só vai te matar e ser escândalo para o Evangelho. Porque parece que é, parece que é, parece que é, parece que é. Mas quando você chega muito perto, não é. E a gente não está falando de perfeição, gente. Porque perfeito é Jesus. A gente está falando de uma humanidade restaurada. A sua origem. A gente usa hoje a palavra humanidade para justificar as nossas faltas. Eu sou humano. Tem até a música da Bruna Carla, né? Sou humano, não consigo ser perfeito. Então vem, Senhor, e me leva além. É isso mesmo, ela pode significar isso. Mas a nossa humanidade, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A queda deformou a imagem de Deus em nós. Mas quando Jesus veio, Ele nos trouxe de volta para a restauração dessa humanidade. Então hoje eu posso viver a vida comum, a vida ordinária, a vida simples, no mercado, dentro de casa, sobretudo dentro de casa. Se você está vendo os frutos da santificação dentro da sua casa, você está indo bem. Porque dentro de casa, a gente não tem as máscaras sociais. Dentro de casa é o nosso alvo, ser uma bênção dentro de casa. Ser santo dentro de casa, ser santo para o esposo. Eu quero ser uma santa mulher de Deus para o João, uma santa mulher de Deus para a Clara, para o Miguel, para a Thaís, para o Arthur, para a Ruth e para a Sofia, porque agora eu tenho mais filhos, né? Casaram, ganhei mais 2 filhas. Eu quero ser uma mulher transformada para aqueles que me conhecem mais intimamente, porque para quem a gente é mais íntimo da gente, não tem máscara social. Por isso que a gente precisa de uma obra de dentro para fora, uma obra feita pelo Espírito. Que os frutos de plástico sejam arrancados da nossa vida. E nesse processo de restauração da nossa humanidade, Jesus veio, morreu, e eu queria citar o último texto de hoje, Efésios capítulo 2. Você pode abrir aí. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo faz um resumo tão adequado para que a gente entenda. Eu estou lendo na versão NVI, e eu queria ler com vocês o texto, porque nada melhor do que a palavra. A palavra está tudo aqui. Vamos lá? Efésios 2, capítulo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir
a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é naquilo que você faz, não é naquilo que você arquiteta, não é na sua aparência exterior. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes que nós as praticarmos. Presta atenção, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Então uma evidência de que nós nascemos de novo é que nós temos um novo proceder, mas um novo proceder que vem de dentro, que responde como reação, e não como uma aparência, uma atitude arquitetada para parecermos santos aos olhos dos outros. Isso é religiosidade. Religiosidade é ser fruta de plástico. E é o caminho mais curto, mais confortável e mais adotado, porque a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente já está se assentando no modelo que é proposto, a aparência de santidade. Mas a santidade, eu volto a dizer, ela é medida na nossa reação, no nosso primeiro impulso. Eu já experimentei isso. Eu tenho um problema com ira. Acho que vocês nunca repararam isso. Eu tenho um problema com a ira, gente. Quando me garra o ódio, Jesus, misericórdia, põe a mão em mim, Jesus. Mas eu me lembro nitidamente que no início dessa caminhada eu falava com o Senhor, me transforma, me transforma. Eu comecei a me frustrar tanto com a minha aparência, mas aí tinha uma discussão, tinha um embate, tinha um negócio na família, aí olha eu aqui outra vez. Jesus. E eu comecei a não depender de mim e depender de Deus. E comecei a pedir, ser intencional no pedido. Senhor, eu não quero mais ter problema com a minha ira. Senhor, me ensina a mansidão. Para que eu fui pedir isso? Ô, gente, o músculo cresce não é com exercício? Pois é, a gente se fortalece não é com exercício, gente? No espiritual não é diferente, não. Você quer santidade? Deus vai te colocar no treinamento. E nesse processo tem dor, tem fracasso. Mas o lindo foi o dia que numa discussão, o sangue ferveu assim. Ele não ferveu a ponto de transbordar pelas palavras. Ele não ferveu a ponto de sair pelos olhos, pela atitude. Não. Ele ferveu porque eu não tenho sangue de barata. A emoção funciona, gente. É como se Jesus me pusesse a mão no meu ombro. Relaxa. Pianinha aí. Cola em mim, Helena. Cola. Tá bom, Jesus. Eu fiquei tão feliz. Porque eu vi o fruto. Como a gente se alegra quando a gente vê o renovo saindo numa planta que estava seca, não é? Você quer isso? Então peça, se exponha à luz para que a treva recue, através da palavra, através da oração, através da comunhão com o corpo, como nós somos aperfeiçoados um com o outro, na vida comum, gente. Eu volto a dizer, seja santo no seu trabalho, seja santo, se não se misture, aqui os conceitos, né? É tão interessante. Como assim, Helena? O que é santo não se mistura? Mas Jesus andava só misturado. Jesus sentava no meio dos pecadores, ficava no meio dos publicanos, dos cobradores de impostos, foi lá jantar na casa de Zaqueu. É isso aí, gente. A água que afunda o barco é a água que entra. Se a água não entra no barco, ele flutua em qualquer rio, em qualquer lagoa. É o que entra que afunda.
Os conceitos, os padrões é que não podem ser substituídos. O que o mundo oferece não pode ser maior na nossa vida daquilo que Deus nos propõe. Não deixa a água suja entrar no barco, porque vai te afundar. Agora, não se separe, não. Nesse aspecto, não. Seja luz onde é necessária a luz. Anda junto com as pessoas. Sabe aquele churrasco de família que você não vai mais? Eu não vou mais no churrasco da família, não. Agora eu converti. Não me assento na roda dos escarnecedores. Perdeu uma excelente oportunidade para que a sua família veja a obra linda que Jesus está fazendo em você. Ou melhor, nesse coração aí, melhor não ir ainda não. Primeiro se expõe à presença, porque você está cheio de religiosidade, pensando que é melhor do que a sua família. Não, mas Helena, eu fica na cachaça. E você na Coca-Cola. Só não vai te alterar, mas vai te matar a longo prazo de qualquer jeito. Espero não ser processado pela Coca-Cola. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se o Senhor está trabalhando em você, a luz brilha na escuridão. Senta junto, conversa, olha no olho, porque foi exatamente isso que Jesus fez com a gente. Ele se encarnou, Ele vestiu a nossa roupa, o mais santo, o excelso, o magnífico, o rei, o majestoso, o cheiroso, vestiu a nossa roupa e habitou entre nós, e por isso nós somos salvos, nós fomos resgatados. E você está aí pensando que você é a última Coca-Cola do deserto. Olha a Coca-Cola aí de novo. Que o Senhor nos ajude. Feche os seus olhos. E eu queria propor para você agora um tempo de meditação breve. É um momento de uma auto-reflexão, de uma autoanálise, vamos dizer assim. Como é que você está vivendo a sua relação com Cristo? Você entendeu a graça pela misericórdia, convencimento e obra do Espírito? Você entendeu a salvação pela graça? Você creu? Você se rendeu? Você veio ao altar ou alguém orou com você lá na sua casa, ou cada um de nós aqui tem uma história para contar. E a partir daquele momento, muita coisa mudou. Mas a pergunta é, mudou por quê? Mudou porque alguém foi te dizendo que isso era certo e isso é errado, isso é certo e isso é errado, isso é certo e isso é errado. Ou mudou porque a partir daquele momento, você quis caminhar junto. Quero seguir-te, Jesus. Quero seguir-te. Seguir a Jesus é pisar sobre as suas pegadas. Deixa eu saber, como é que Jesus agiria? Como Jesus agiria nessa hora aqui? Ah, Jesus, isso aqui eu não dou conta de fazer, não. O Senhor dá, eu não. Então me ensina. Me ensina. Já que o Senhor sabe tão bem. Eu tive essa experiência. Eu não conseguia perdoar quem me molestou sexualmente na infância. Eu carregava aquele defunto. Arrastava aquele saco de lixo ao longo da minha jornada. Cantando na igreja, cantando no coral, fazendo evangelismo na praça. Até o dia que Jesus falou assim, solta o saco de lixo, Helena. Perdoa. Ah não, Jesus, isso aí eu não dou conta não. Você não, mas eu dou. Decida. Não é emocional. É obediência. Você obedece mesmo quando você não está gostando, ou quando você não está sentindo nada, mas porque você sabe e confia que eu tenho o melhor para você. E aí eu fiz essa oração. Senhor, eu não consigo não. Eu ainda sinto muita raiva e vergonha e medo. E colhi tantas consequências por causa desse abuso durante tantos anos. Mas eu quero ser livre.
Eu quero a vida abundante que o Senhor disse para mim, que eu tenho acesso a ela. Então eu deixo meu saco de lixo aqui. Eu escolho hoje de perdoar. Não estou sentindo nada, não estou querendo, mas estou decidindo. O Senhor conhece o caminho do perdão que eu não conheço. Pega na minha mão e me leva por essa jornada. Ao longo dos próximos meses, me vinha flashes e lembranças que eu escondi durante anos. Eu varri para debaixo do tapete. Sabe quando você tem um pensamento e até sacode a cabeça para ele ir embora? É assim que eu vivia, sacudindo a cabeça. Mas quando Jesus mexe, né, traz à tona, não tem jeito de você fugir. Aí vinha a minha cabeça, eu não vou pegar meu saco de lixo de volta. Jesus está me levando pela jornada do perdão. Mais de um ano se passou e eu esqueci. As lembranças passaram a não ser tão reincidentes. Foi ficando para trás na jornada, foi ficando para trás. Até o dia que eu cheguei na casa dos meus pais e o meu abusador estava lá. Ele era um tio. E quando eu vi, eu estava beijando o rosto dele, falando assim: ei, tio! Eu já era casada. Ei, tio! E dei um beijo. Quando os meus lábios tocaram o rosto dele, o Espírito Santo bradou dentro de mim: eu te trouxe. Não tinha mais dor. Não tinha mais. Eu fiz essa obra? Não, eu não fiz essa obra. Eu só me rendi a ela. E Ele fez. E é o mesmo processo na nossa santificação. No nosso esforço, a gente fracassa tanto. Mas então se exponha. Se exponha. Se exponha à luz. E deixa Ele fazer, chama Ele para fazer. Toma-me pela mão, Senhor. Guia-me no Teu caminho. Ensina-me a fazer a Tua vontade. Ensina-me a perdoar. Ensina-me a segurar minha língua. Ensina-me, Senhor, a não destruir a pessoa só com o meu olhar. Me ensina a olhar com misericórdia, como o Senhor me olha. Me ensina a amar. Jesus, eu não sei amar. O meu amor, ele é interesseiro, ele é condicional, ele é deformado. Mas o seu é perfeito, é pleno. Gente, chegou o tempo da gente orar pelo amor. Senhor, nos dá amor, nos batiza com amor, nos batiza no seu amor. Oh, Senhor, nos ajuda, Jesus. Fale com Ele agora. Me perdoa, Senhor, porque eu estou produzindo frutos de plástico. As pessoas me olham e pensam que está tudo bem, mas o Senhor sabe como eu estou por dentro, como um sepulcro caiado. Está tudo branquinho por fora, Senhor, está tudo certinho por fora, mas na minha intimidade, no meu coração, nas minhas reações, dentro da minha casa, as coisas estão bem diferentes. Faz essa obra em mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Senhor, nós queremos ser Teus imitadores. A gente entende com o nosso cérebro muitas coisas, discernimos intelectualmente, mas nós precisamos de ir além. Nós queremos ir além. Som do coração de cada um de nós aqui nessa tarde bendita. Porque diante do Senhor nós não podemos esconder as nossas feiuras. A cobiça, a vaidade, a indiferença, a soberba, a mentira, a ira, o desprezo, a falta de perdão, a tristeza, a incredulidade, a revolta, a falsa justiça.
o orgulho. Ensina-nos, Senhor, a sermos humildes e mansos. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. E nós não queremos apenas proferir isso com os nossos lábios, mas intencionarmos colocar isso em prática. Se eu não posso fazer nada sem o Senhor, então eu não vou viver com o Senhor à parte. Eu vou depender do Senhor. Eu vou chamar o Senhor para todas as áreas da minha vida. Que a gente entenda isso nessa tarde, Senhor. E que nós não sejamos contados com os hipócritas, que tem o Senhor nos lábios, mas o coração distante de Ti. Nós não queríamos ser contados, ó Deus, com a atitude dos fariseus, observantes da lei, mas negligenciando a Tua maior bandeira, o amor. Não o nosso amor terreno, perverso e interesseiro, confundido com desejo, com prazer, com interesses. O Teu amor. Ensina-nos o Teu amor, que se envolve, que se importa e que se dá por inteiro. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tentarmos sustentar a aparência de uma espiritualidade fake, religiosidade hipócrita que tem matado tantos. E nos ajuda a sermos mansos e humildes na vida comum, na vida simples, nos momentos mais ordinários. Que a Tua santidade se manifeste e transborde em nós, em frutos consistentes, que matam a sede e a fome numa só tacada, e que deixam um perfume inconfundível no ar. Pela Tua bondade e misericórdia nós oramos e cremos que o Senhor pode fazê-lo em cada um de nós, na minha vida e na vida dos meus irmãos reunidos aqui, naqueles que estão nos assistindo pela internet. O Senhor é o mesmo Deus que trabalha em todos nós. E nós te somos tão gratos, porque todo dia é um novo dia para nos banharmos na Tua presença e vivermos uma vida que proclama, propaga o perfume de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.